Olá, gente. Eu sou o Paulo Roberto e essa é a continuação, né, da apresentação de JavaScript, né, voltado para estudantes de ciências, né. A gente que estuda ciência, muitas vezes a gente não tem muita ideia do que trabalhar, né? Porque não são cursos voltados para o mercado de trabalho necessariamente, são muitas vezes cursos voltados para a academia, e às vezes o trabalho acadêmico não satisfaz a gente. Mas tendo uma formação acadêmica e conhecimento de programação, o profissional é muito mais interessante, né? Então vamos seguir para complementar esse conhecimento de programação, né? Vamos dar uma olhada no nosso roteirinho de aula, né, do nosso curso, ver o ponto em que nós estamos. Então, esse aqui é o nosso roteiro de aula. Então, nós, no último vídeo, discutimos a arquitetura de servidor-cliente, discutimos o servidor, o cliente, o que torna um servidor servidor, o que torna um cliente cliente, né? O cliente é a ponta ativa da comunicação que inicia a conexão, o servidor é a ponta passiva, o cliente sabe onde está o servidor, conhecendo o seu endereço de rede e sabendo a porta do serviço. A porta é a identificação do serviço dentro do computador. E aí entra aquela questão. Se a porta é a identificação do serviço no computador, lembrando que porta é uma abstração, computador não tem porta, né? Você não vai ficar abrindo e fechando portas de computador, mas ele identifica, né, um processo, um programa que roda dentro do computador, vinculado àquela porta, o computador vinculado a um endereço de rede e o programa cliente, o computador cliente, né, através de um programa cliente, sabendo do endereço de rede do servidor e da porta do serviço, consegue conectar os dois programas, e foi onde a gente parou. Um exemplo de programa de computador que precisa se comunicar com um servidor para funcionar é o navegador web. Né? Então, o que é o navegador web? Vamos voltar para a nossa lousa, né? Vamos abrir aqui a nossa lousa de novo. E vamos lembrar que a gente estava sempre trabalhando com um computador. Nossa, estou horrível. Nós estávamos trabalhando com um computador. Esse aqui é o nosso cliente, né? Vamos lá, é o computador cliente. E a gente estava trabalhando com o nosso servidor. Esse servidor tem um endereço e esse cliente, esse computador cliente, sabe qual é o endereço desse servidor. Aqui dentro eu tenho o quê? Eu tenho um programa, um software, que ele está vinculado ao quê? Ele está vinculado a uma porta. E aí, aqui dentro do cliente, eu tenho também um programa que ele sabe o endereço desse computador servidor e a porta do serviço. De posse dessa informação, ele requisita uma conexão e se esse programa aqui aceitar, depois é claro que o computador aceitar a conexão e a rede também servidor aceitar a conexão,
estabelece comunicação. Um exemplo desse tipo de programa aqui é o navegador web. E um exemplo desse tipo de programa aqui é o servidor web. Esse cara aqui, ele é muito fácil da gente conhecer. A gente usa ele todo dia. O Google Chrome, o Microsoft Edge, o Mozilla Firefox, são todos navegadores. São todos navegadores. Então, eu posso abrir um navegador aqui. Então, isso aqui é um navegador. Isso aqui é um programa que precisa conectar-se com um servidor para estabelecer conexão e receber alguma informação que vai chegar aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um zoom nesse navegador. Então, a gente tem aqui o nosso navegador, né, mais ampliado. A gente tem aqui uma barra de navegação, e nessa barra de navegação a gente pode colocar um endereço. E esse endereço, via de regra, ele começa com HTTP ou HTTPS. Vocês devem se lembrar que esse endereço, que começa com HTTP ou HTTPS, ele representa alguma informação para a gente fazer essa conexão. E a gente sabe que a comunicação desse programa cliente, nesse computador cliente, com esse programa servidor, nesse computador servidor, é feito em cima de um protocolo chamado TCP/IP. Esse protocolo IP aqui é um protocolo binário de baixo nível que é controlado pelo sistema operacional. Ele está ali quase no nível da comunicação eletrônica, né, direta, né, as ondas elétricas, né, entre o computador cliente e o computador servidor. Ele está um nível acima porque o TCP ele já é digital. Ele não é um protocolo analógico, ele é um protocolo digital. O TCP ele funciona em cima desse protocolo IP para garantir consistência de conexão. Então, se eu me comunico com um servidor e estabeleço conexão, eu estou usando o protocolo TCP. Existem outros protocolos em cima do protocolo IP. E esse protocolo TCP, ele permite a comunicação entre o sistema operacional do cliente com o sistema operacional do servidor. Em cima desse protocolo TCP, eu posso construir outros protocolos, outras formas específicas de comunicação para comunicar um programa específico em um outro programa específico. E no caso da comunicação web, a gente vai comunicar um cliente web com um servidor web, usando ou o protocolo HTTP, que é específico para essa comunicação, ou o protocolo HTTPS, que não é nada mais que o protocolo HTTP adicionado o S, indicando que ele é uma comunicação segura. Esse protocolo é não criptografado, esse protocolo é criptografado. E esse protocolo, ele já espera por padrão que esse programa servidor esteja na porta 80 do nosso servidor. E esse já espera por padrão que o servidor esteja esperando na porta 443. Então, quando eu carrego o meu navegador aqui, eu não preciso dizer qual porta que eu vou me conectar, mas eu preciso dizer qual é o servidor.
E vocês devem se lembrar que o servidor atrás de um endereço DNS, ele está associado a um nome, como por exemplo google.com. Então, se eu me conectar, se eu chamar aqui no endereço HTTP, eu estou aqui, esse espaço aqui, esse texto aqui HTTP chamado de esquema de comunicação. É o esquema do protocolo, né? E eu vou usar o protocolo HTTP para acessar o servidor que está no endereço google.com. E esse navegador, ele vai se comunicar, ele vai buscar o computador que está no servidor no endereço google.com, ele vai requisitar a porta 80 e vai esperar uma resposta. Como hoje é padrão não o uso do HTTP, mas o uso do HTTPS, vamos tentar diretamente a conexão segura. E quando eu dou Enter aqui, o navegador manda uma mensagem para o servidor do Google e o Google retorna um conteúdo. Esse conteúdo é um texto. Esse texto está no protocolo, ele é mandado para o navegador no protocolo HTTPS. Tanto, isso é tão padrão, que a gente nem precisa digitar mais HTTPS nada. Eu posso digitar um outro endereço aqui qualquer, por exemplo, microsoft.com. Então, eu estou buscando o serviço HTTPS no endereço www.microsoft.com, que aponta para uma máquina específica da rede da Microsoft que está na internet. E ele vai retornar o quê? Vai retornar o conteúdo do website da Microsoft que está apresentado aqui. No próximo vídeo, a gente vai investigar melhor o navegador como uma ferramenta de trabalho. A gente vai abrir o inspetor, as ferramentas de desenvolvimento do navegador, e a gente efetivamente vai começar a trabalhar com o JavaScript. A gente vai começar a aprender o JavaScript no navegador web diretamente. Então é isso. Obrigado. Até a próxima.